Fala investidor, futuro investidor, beleza? Gustavo da Investir bem aqui. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre empresas de crescimento, empresas de dividendos, qual escolher, as características de cada empresa, o que você deve ter em mente ao escolher uma dessas duas empresas, o que fazer para conciliar as duas, se é melhor ter só uma, só a outra. Vamos trocar uma ideia aí sobre esse assunto. Mas se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Também vou deixar aqui na descrição meu Instagram, lá eu posto conteúdo todos os dias sobre investimentos, estou sempre respondendo perguntas, tenho um contato muito mais próximo, então também aguardo que você me siga por lá para a gente trocar uma ideia de forma ainda mais aproximada. Vamos lá começar o conteúdo sem mais enrolação, tá bom? Vamos falar então sobre as empresas de crescimento e dividendos. Primeiro de tudo, né, o que a gente tem que ter em mente é que não dá para separar em um pote. Não existe só empresa de crescimento ou dividendo. Tá? Você não pode ficar, olha, essa empresa é essa daqui é essa empresa só de crescimento, essa é só dividendo. Existe aí uma grande gama de variáveis, uma grande variedade de fatores que acabam influenciando no meio do caminho. Tem empresas de crescimento, aquelas empresas que elas só vão focar nisso, tem empresas que elas vão distribuir todo o lucro, são empresas boas de dividendos, são empresas que distribuem tudo. Mas existem muitas empresas aí no meio desse caminho. Não dá para pegar essa empresa, crescimento, dividendo. Tem muita empresa que fica aí no meio do caminho, como por exemplo a VEG, que ela pega metade do lucro dela, remunera os acionistas, metade do lucro, reinveste na empresa. Então tem muita coisa aí no meio, não dá para ficar só separando, essa empresa faz isso, daqui é só disso. Então primeiro você tem que ter isso daqui em mente, bem claro na sua cabeça. A empresa ela não é só de dividendo ou só de crescimento, tá bom? Então vamos dar uma esclarecida para tudo o que seria uma empresa de crescimento. Tá? A gente tem que ter algumas coisas em mente para classificar uma empresa disso ou disso, mas como eu disse, também não é tão fácil fazer a separação, não dá para separar essa daqui só faz isso, essa daqui só faz isso, porque tem muita empresa aí no meio do caminho também. Mas só para a gente estipular aí algum padrão entre as empresas, a gente tem que ter em mente o seguinte: as empresas de crescimento, normalmente elas vão reter boa parte do lucro para reinvestir em suas operações, para continuar crescendo, se expandindo. É uma empresa de crescimento, ela tem que crescer. Para isso, ela vai utilizar boa parte do seu lucro para reinvestir aí nas suas operações, pode contrair dívidas. Então, de qualquer forma, uma empresa que ela tem que crescer, tem que aí se expandir para ela ser uma empresa de crescimento, continuar gerando valor crescente para os seus acionistas, não é verdade? Então, vamos lá. É uma empresa que normalmente ela vai estar buscando aumentar ainda mais seu market share. Aí vai depender de cada setor. Ela pode ser uma empresa de crescimento, já tem o maior market share, mas ela se ela conseguir continuar crescendo, expandindo, a tendência é que ela aumente aí a sua fatia no mercado do setor que ela atua, mas depende de cada setor, não dá para separar em um pote. Se é uma empresa de crescimento ou dividendo, só pelo market share dela, é um conjunto de fatores, você também pode incluir coisas, tem coisas que você pode não concordar, mas como eu disse, não é só separar isso, é isso, não existe verdade absoluta nos investimentos, tá bom? Então, normalmente é uma empresa que ela vai reter boa parte dos lucros, vai estar aumentando aí o seu market share, ela pode fazer uso de capital de terceiros, né, contrair dívidas para expandir ainda mais as suas operações, mas não é obrigatório, ela não pode ser uma empresa de crescimento sem ter que se enfiar em dívida. Para mim, uma boa empresa de crescimento ela não fica se enfiando em dívida, né? Vou até deixar no card acima um vídeo que eu falo sobre a análise do endividamento das empresas e com certeza isso vai te ajudar bastante a analisar, porque existem também muitas variáveis para você entender sobre o endividamento de uma empresa. Então, não esquece de assistir o vídeo que eu vou deixar aí no card acima. E continuando aqui, né, sempre esclarecendo, existem empresas que fazem os dois, ficam no meio do caminho.
Não dá para colocar em um pote, separar a empresa só faz isso ou só faz aquilo. Aí então uma empresa de dividendos, o que ela costuma fazer, né? Quais são as principais características de uma empresa nesse pote, né? Nessa área da mesa? Ela é uma empresa mais consolidada, lucrativa, bastante lucrativa. Ela pode ter um alto market share no setor de atuação dela. É uma empresa que ela não tem um crescimento muito elevado, né? Normalmente é atrelado ao desenvolvimento do PIB, por exemplo, o crescimento da economia. Não vai crescer muito mais do que isso. O que mais que a gente pode pensar aí em uma empresa de dividendos? Distribui boa parte dos seus lucros. Óbvio que também existem outros fatores, mas de qualquer forma essas são as principais características de uma empresa de crescimento, né? Ela retém boa parte dos lucros para crescer, para se expandir dentro da sua área de atuação. Já uma empresa de dividendos, ela é uma empresa mais consolidada, ela é lucrativa, é uma empresa que, porque para ela distribuir dividendos, ela tem que dar lucro, né? Um ponto muito importante nas duas empresas. Você tem que atentar o olho, virar o seu olho, prestar atenção nisso daqui. Um ponto muito importante nas duas empresas, os dois tipos de empresa. Para ser uma boa empresa nos dois setores, é muito importante. Lógico, você pode escolher uma empresa de crescimento, por exemplo, no caso de turnaround. A empresa ela não dá lucro, mas se ela conseguir aí reverter a sua situação, ela vai te dar um crescimento exponencial, isso é óbvio. Mas se você quiser não se expor a um risco, eu acho que você tem que ter em mente que as duas empresas ela devem dar lucro. No final das contas, o que vai te remunerar é o lucro. No longo prazo, a cotação vai seguir lucro. Uma empresa de turnaround ela não vai dar certo se ela não der lucro. Uma empresa de crescimento, ela tem que crescer os seus lucros ao longo do tempo para o mercado subir a cotação junto. No longo prazo, cotação segue lucro. E a empresa ela só vai distribuir dividendos se ela der lucros. Você não vai ganhar dividendos constantes. Eu acho que uma pessoa que busca dividendos, que tem anseio por viver de renda lá com o desenvolvimento da sua carteira, da sua idade, dos seus investimentos, se você quer viver de renda, você tem que ter em carteira empresas que pagam dividendos, empresas que, portanto, vão lucrar recorrentemente. Porque se a empresa ela não dá lucro, ela não vai conseguir distribuir dividendos com recorrência, com constância. Óbvio que a empresa ela pode ali não dar lucro, mas ela vai distribuir uma parte ali do dinheiro. Mas de onde ela tirou esse dinheiro? Normalmente ela está queimando caixa para remunerar acionista. Então você tem que ter em mente isso daí. A empresa, para ela ser de crescimento, ela tem que ter um desenvolvimento dos seus lucros. Para uma empresa ser uma boa pagadora de dividendos, ela tem que também ter um bom histórico de lucros para ela continuar distribuindo os seus lucros. Isso é um provento, é a distribuição dos lucros com os acionistas. Se ela não dá lucro, ela vai distribuir o quê? Ela vai distribuir prejuízo para você. Ela vai distribuir ali uma queda na cotação, porque a empresa vai continuar tendo uma piora nos seus resultados, a cotação também vai cair e você não vai ganhar nada. Então por isso é muito importante escolher analisar bem as suas empresas. Se você for escolher uma boa empresa de crescimento, que ela seja uma empresa lucrativa e com boas perspectivas de crescimento, mas vou falar isso mais pra frente. Mas é muito importante você ter isso em mente. No longo prazo, a cotação segue lucro. Você quer crescimento? Então, uma empresa também tem crescimento dos lucros, potencial de crescer os lucros. Se quer uma empresa de dividendo, que seja uma empresa que ela vai continuar mantendo ou aumentar também devagarzinho seus lucros, a sua porcentagem de market share, para ela continuar aí se desenvolvendo e continuar pagando dividendos para vocês. Se ela continuar aumentando os lucros, ela vai te pagar mais dividendos. Então, uma empresa de dividendos, uma boa empresa de dividendos, uma boa empresa de crescimento tem que dar lucro. Isso aí é para você evitar dor de cabeça. Como eu disse, existem exceções, você pode buscar outras empresas para ter um retorno ainda mais exponencial, mas de qualquer forma, risco e retorno, não é verdade? Tem que ter isso aí em mente. Vamos lá para o terceiro ponto. Tá, Gustavo, então como é que eu vou saber se ela é uma empresa que ela distribui boa parte dos lucros ou se ela retém boa parte dos lucros? Fazendo aí então essa separação, né? Uma empresa de crescimento, uma empresa que vai reter boa parte dos lucros para continuar crescendo, reinvestindo nela mesma, suas operações. E uma empresa de dividendos, ela vai distribuir boa parte dos lucros, fazendo aí a separação mais básica possível. É dessa forma que a gente costuma separar as empresas, né? Uma empresa de dividendos não é só um dividend yield elevado, eu vou falar isso
mais para frente. Então, para saber se ela retém ou se ela distribui boa parte dos lucros, aqui a gente tem o payout, né? Ele é o indicador que mede a porcentagem do lucro líquido total que foi distribuído em forma de proventos aos acionistas. Então, por exemplo, um payout de 100%, é uma empresa que ela lucrou 1 bilhão, payout de 100%, ela vai distribuir 1 bilhão. É uma empresa que ela pegou todo o lucro dela e distribuiu para os seus acionistas. Uma empresa de crescimento, ela, por exemplo, aí vai ter um payout normalmente ali de 25%, que é a praxe, né, uma regrinha de mercado de empresas que dão lucro e elas acabam distribuindo ali no meio algo em torno de 25%, né, uma média ali das empresas de crescimento mais elevado, 25% de payout, estou trazendo aqui nesse contexto. Então, uma empresa de crescimento ela vai distribuir uma parcela menor de lucros e vai reinvestir uma parcela maior nas suas próprias operações. Já uma empresa de dividendo, ela vai pagar aí mais da metade, por exemplo, né? Vai depender de cada empresa, de cada setor. Mas normalmente uma empresa de dividendos ela vai pagar boa parte dos seus lucros, boa parte dos seus lucros ela vai acabar distribuindo aos acionistas em forma de proventos. E onde que a gente consegue o payout? A gente consegue aí em diversos sites, como por exemplo o Fundamentei, acho que o Status Invest também deve ter. Existem diversos sites que mostram o payout da empresa, mas de qualquer forma onde você consegue todas as informações necessárias, site relacionamento com investidores. Pesquisa no Google aí, VEG3, site relacionamento com investidores. VEG3 RI, você vai entrar no site de relacionamento com investidores, vai ter acesso a todos os relatórios, a empresa vai falar tudo direitinho, a política de dividendos, a estratégia de crescimento da empresa, o nível de endividamento, remuneração, tudo sobre a empresa você encontra no site de RI, tá? O site de RI ele é obrigatório para todo investidor visitar antes de ver a empresa, ler os relatórios, ver o que a empresa está querendo te dizer, tá bom? Não esquece de entrar no site de relacionamento com investidores. Um outro ponto importante para a gente trazer aqui, então o que é uma boa empresa de crescimento? Lógico que os meus parâmetros podem não ser os seus parâmetros, existem muitas coisas que a gente tem que ter em mente, não adianta só separar também, cada um faz a sua análise, cada um escolhe aquilo que faz mais sentido para você, tá bom? Mas para uma boa empresa de crescimento, você, primeiro de tudo, tem que acompanhar direitinho a estratégia da empresa, ver como que ela está usando esse dinheiro, né? Porque os projetos, a estratégia de crescimento da empresa é muito importante você entrar na site de relacionamento com investidores, pesquisar sobre esse assunto, pesquisar sobre como a empresa está se desenvolvendo, como que os projetos de crescimento da empresa. Se você está investindo em uma empresa de crescimento, você tem que entender como ela vai fazer isso. E o site de relacionamento com investidores vai te mostrar isso aí nos relatórios. Algumas empresas elas acabam deixando isso separadinho lá, a estratégia da empresa, então sempre leia e fuça em tudo aquelas informações que o site de relacionamento com investidores disponibiliza para a gente, acionista da empresa. Então, sempre confere isso daí, tá bom? Entra lá, uma boa empresa de crescimento, você tem que acompanhar bem. Uma boa empresa de crescimento, ela está num setor que vai continuar havendo demanda, setor que vai continuar tendo demanda pelos produtos e serviços. Não adianta você investir em uma empresa que vai crescer em um setor que a demanda não vai crescer junto. Só se a empresa ela fizer milagre, né, e roubar todo o market share, e mesmo assim é muito mais fácil você escolher uma empresa, uma boa empresa de crescimento em um setor que as pessoas ainda vão precisar consumir os produtos e serviços que as empresas desse setor oferecem. Então por isso que é muito importante também investir em setores diferentes, ter eles pelo menos aí em maior parte da sua carteira, porque vão te dar maior tranquilidade, maior segurança para continuar investindo e desenvolvendo aí as operações das empresas, para elas continuar vendendo, crescendo e de qualquer forma um bom setor que tem uma demanda crescente vai ajudar bastante a empresa a continuar aumentando aí o seu market share, os seus projetos de expansão. Eu busco aí uma dívida controlada. A empresa ela pode fazer bons projetos sem se explodir de dívidas. Novamente, já deixei no card acima, se eu lembrar vou deixar na descrição o vídeo sobre análise de endividamento da empresa. É muito importante entender como a empresa contrai dívidas, analisar as dívidas, isso é muito, muito importante mesmo, tá bom? Uma empresa de crescimento ela normalmente vai fazer utilização de capital de terceiro, então é bom entender a fundo a composição dessa dívida, os prazos dessa dívida, né, e tudo mais. Não esquece de assistir o vídeo que eu já fiz sobre análise das dívidas. Uma empresa de crescimento, cotação segue lucro, então lucros crescentes.
Se a empresa tiver lucros crescentes, é um excelente sinal que ela está aí num processo de crescimento saudável, que já está dando resultado. Isso daqui também vai te ajudar bastante. Como eu disse, existem empresas de turnaround, por exemplo, a Via Varejo, a Oi, né, não está aí no melhor momento da história delas, mas se elas derem certo, começar a dar lucro, elas vão aí ter um desempenho muito interessante. Se você quiser incluir esse tipo de empresa na sua parte de risco na carteira, eu também já fiz um vídeo sobre a parte de risco na carteira, é só entrar aí no canal, por isso que eu falo, acompanhe os vídeos no canal, tem muita coisa boa para você, investidor. Então, os lucros crescentes são muito importantes porque no longo prazo a cotação vai seguir o desenvolvimento dos lucros. Se o lucro cair, a cotação vai cair. Se o lucro subir, a cotação vai subir. Se você entender isso, você vai escolher boas empresas certamente. Então, isso aí são um dos principais pontos, é bastante básico, mas eu acho que é uma boa... E é importante, como eu disse, entender o que a empresa faz, a estratégia da empresa. Você não vai investir em uma empresa de crescimento se você não sabe como a empresa vai crescer. Como é que você vai continuar acompanhando? Acompanhar a empresa de crescimento é extremamente importante. Então, você tem que entender como a empresa cresce, a estratégia da empresa. Então, acho que esses fatores são bastante... importantes. Alguns exemplos de empresas para você estudar, nada que eu estou fazendo aqui é recomendação, mas empresas interessantes, por exemplo, a Raia Drogasil, Magazine Luiza, Lojas Renner, elas têm projetos bons, são setores aí atrelados ao varejo, mas elas têm um desenvolvimento muito interessante. Energias do Brasil crescendo bastante na parte de transmissão também. Então, são empresas aí que... M. Dias Branco também é uma empresa que já é líder no market share dela, no setor de atuação, mas ela tem muito para crescer ainda. Então, M. Dias Branco, por exemplo. Então, existem diversas empresas, não dá para separar só num potinho, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui. Mas, de qualquer forma, empresas que retêm boa parte do lucro, eu costumo chamá-las de empresas de crescimento. Se é mais meio a meio, é uma empresa que faz 2. Se ela distribui aí boa parte dos seus lucros, é uma empresa que eu costumo incluir na parte de dividendos, mas cada um tem os seus próprios conceitos. Uma boa empresa de dividendos. Bom, aqui eu estou partindo por pressuposto, todo esse contexto, você quer ser sócio de boas empresas, tá bom? Investir por longo prazo em boas empresas, bons negócios, estou partindo primeiro de tudo desse parâmetro. Então, acho que uma boa empresa de dividendos, se você quer viver de dividendos, tá? Escolhendo empresas para você viver de dividendos, eu acho que o setor perene é um dos principais pontos da empresa. Por quê? Vamos pensar então que você está investindo em uma empresa de dividendos, quer viver de renda, está lá vivendo de renda tranquilo, só que você está, uma boa parcela aí dos seus dividendos vem de empresas de dividendos, ok? Mas em setores cíclicos, por exemplo, commodities, né, que tem aqueles ciclos gigantescos, né? Empresas de commodities, elas crescem 10 anos, cai 10 anos, então tem ciclos muito longos, né? Só dando um exemplo aqui. Então você está lá aí no meio da sua, onde você quer tranquilidade, você quer passar seus investimentos, você vai pegar um ciclo ruim dessa empresa, porque empresas, setores cíclicos, elas têm ciclos. Então você tem que ter isso em mente. Não dá para depender 100% de empresas de setores cíclicos. Estar em um setor perene é muito importante por uma boa empresa de dividendos. Óbvio que ela tem que ter grandes e recorrentes lucros. Se ela não tiver lucro, ela vai distribuir o que para você? Fim de conversa. Não dá para investir em empresas de dividendo que tem lucro sim, às vezes lucro não, às vezes lucro sim, às vezes lucro não. Busque sempre empresas aí com lucro grande, recorrente, para você não ter muita emoção, porque se você quer viver de dividendos, você não pode ter emoção lá na sua renda passiva. Eu acho que não é isso que você quer, tá lá querendo se aposentar com uma empresa muito cíclica, empresa que lucra às vezes sim, às vezes não, às vezes lucro despenca, lucro sobe, eu acho que isso aí não vai fazer bem para você. Então, esses são os parâmetros que eu estou utilizando aqui para classificar as empresas, para simplificar para você. Cuidado com os setores cíclicos, analisa o histórico de pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, você entendeu, né? Juros sobre capital próprio, dividendos, proventos, são tudo proventos. Distribuição dos lucros com os acionistas. Você quer viver de dividendo com uma empresa que paga dividendo sim, às vezes dividendo não, às vezes sim, às vezes não de novo, aí naquela bagunça? Não. Histórico recorrente, empresas que vêm mantendo seu pagamento de dividendos são boas empresas para você incluir na carteira, na parte de dividendos. Não esquece de analisar também o endividamento. Uma empresa aí com alto endividamento sempre tem um risco maior. Toma cuidado com isso daí. Tá? Esses aí são pontos também simples, mas pode te ajudar a escolher empresas para você ficar mais tranquilo, para você não ter muita emoção
ao selecionar empresas dos dois tipos. Tá? Estou simplificando ao máximo para não ficar aí uma aula muito grande, muito longa. Então acho que esses fatores vão te ajudar sim, a escolher boas empresas nos dois blocos, né? Então vamos continuar. Lembrando, cuidado, eu esqueci de falar lá em cima, cuidado com payout de mais de 100%. Tá? Por que cuidado com isso? Lembra que eu falei, o que é o payout? A porcentagem do lucro total que foi distribuído com os acionistas. Se a empresa lucrou 1 bilhão, mas payout é mais de 100%, quer dizer que ela distribuiu mais de 1 bilhão. De onde que essa empresa tirou esse dinheiro? Se ela está distribuindo, ela lucrou 1 bilhão, se ela está distribuindo mais de 1 bilhão, ou seja, ela tem aí um payout de mais 100%, isso está querendo dizer que a empresa ela tirou o dinheiro de outro lugar. Então, abre o olho para isso daí, tá? Um payout de mais 100% recorrentemente não é algo muito saudável. Provavelmente a empresa está tirando dinheiro do caixa para te remunerar como acionista, e isso não é uma atitude, não é uma política muito saudável, tá? Cuidado com payouts de mais 100% recorrentemente. Ainda mais se for lá mais de 2000% de payout, aquelas barbaridades, a empresa está tirando dinheiro de algum outro lugar. Então, cuidado com isso daí. Essas empresas também cheias de não recorrente, é bom tomar cuidado com isso daí. Se você quer paz com seus investimentos, esses filtros que eu coloquei vão te ajudar a selecionar boas empresas. Então agora eu vou colocar aqui, dividendo, não é só olhar o dividend yield, tem tudo isso aí por trás. Se você quer mais tranquilidade, quer paz, quer viver de renda, não é só escolher um risco muito elevado para ganhar muito mais. Você tem que controlar o risco que você aguenta, seu perfil de risco, para a sua estratégia, para a composição da sua carteira, para os seus objetivos, para os seus prazos, tem que ter tudo isso em mente, não tem certo nem errado. Espero então ter matado essa questão, porque você tem que decidir o que é melhor ou não para você. Vamos finalizar aqui falando então o que é melhor. O que é melhor para mim, no caso para você. É simples. Diversificar. Você tem que ter empresas de crescimento, empresas para dar uma boa rentabilidade para você. Tem que ter boas empresas sólidas que pagam bons dividendos. Só que é claro, você prefere ter um risco menor com empresas sólidas de dividendos, ou você prefere ter um risco maior para ter um retorno maior com empresas de crescimento? Gustavo, eu prefiro ter empresas com risco maior, ter maior valorização. Então prioriza empresas de crescimento. Não, eu quero ser mais tranquilo, eu prefiro empresas mais consolidadas, de setores mais tranquilos, eu não quero ter tanta emoção, empresas bem lucrativas, tem um payout aí elevado, elas não vão crescer muito, não vão disparar muito para cima ou muito para baixo, elas vão ter aí um delta menor. Então, inclua mais empresas desse tipo. Se você prefere, então, crescimento, tem mais empresas de crescimento. Se você não sabe o que você quer, meia, empresas ali com um payout menor, empresas com payout maior, distribui diferentes setores, diferentes empresas com riscos diferentes, com diferentes perspectivas. O que você não pode fazer é não respeitar o seu perfil, não respeitar a sua estratégia. Tem que ter em mente o que cada empresa faz. Estude a fundo cada tipo de empresa, o negócio, o setor, as dívidas, estratégia, gestão, histórico. E existem infinitas coisas para você analisar uma empresa. Já fiz diversos vídeos sobre análise de empresas. Então você tem que ter em mente o que você não pode fazer é não alinhar os seus objetivos ao risco que você aguenta. Você não pode tomar um risco maior do que você aguenta. Não dá para você ter empresas de crescimento acelerado se você não aguenta ver empresas oscilando muito. E também não adianta achar que uma empresa igual a Ambev vai te dar um retorno histórico gigantesco. Ela vai te dar um dividendo com risco menor. É isso que você quer? Você quer preservar o seu patrimônio? Então, uma empresa desse tipo que você tem que ter. Uma Engie, por exemplo, também um setor muito perene. Ela paga aí boa parte do que ela arrecada em forma de proventos. Ela não vai te dar muita emoção. Ou você prefere empresas de crescimento mais acelerado, como a Magazine Luiza. Então você tem que ter em mente, tem os dois tipos de empresa na sua carteira e diversifica de acordo com as suas prioridades. Eu acho que é basicamente essa a missão que eu queria passar no vídeo de hoje, tá? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu procurei deixar isso aqui de forma mais simples possível para você tomar as suas decisões, tá? Nada é recomendação que eu estou fazendo por aqui, tá? Isso aqui é a minha visão. Pode completar, pode deixar sua crítica nos comentários, vamos enriquecer o debate. Cuidado, tá? Só para não olhar o dividend yield. Existe muito mais coisa você olhar numa empresa, tá? Numa empresa de dividendos principalmente. O crescimento da empresa também precisa ser saudável, as empresas precisam ter boa gestão. As duas empresas não precisam ter só lucro, as empresas também precisam ter uma boa gestão,
para cuidar bem dos projetos ou de manter aí a empresa no caminho certo. Então você tem que ter isso em mente, não é só empresa arriscada, não é só empresa consolidada, varia de acordo com o seu perfil, mas eu acho que o mais interessante sempre é diversificar. Ter os dois tipos de empresas em carteiras, empresas bem administradas, empresas com lucros crescentes ou com os lucros constantes, em bons setores, de acordo com o seu círculo. Nossa senhora, estou escrevendo tudo errado hoje. Círculo de competência. Não fuja do seu círculo de competência. Ele é muito importante e vai te ajudar a escolher os melhores ativos para você. Gostou do vídeo? Deixa seu joinha, se inscreve no canal, envie esse vídeo para alguém que se interesse sobre esse assunto e não esquece de conferir na descrição os materiais que eu deixei por lá também. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo e fui!